Desculpa. Eu tô atrasada. Eu já devia estar ali na marca quando a luz acendesse. Mas é um problema que eu tenho que dá muito na vista, sabe? Eu tô sempre atrasada. Eu não sei se isso é consolo, mas eu me atraso com todos. Sem exceção. Atrasar é um jeito de ter a sensação de que esperam por mim, que me querem. E eu sinto uma estranha satisfação em punir aqueles que me esperam. Eu acho que é a menina que eu fui que se faz esperar. Aquela pequena que fazia favores. Mas durante meus atrasos eu não estou ausente, não. Não, eu me preparo. Eu refaço minha imagem. De novo e de novo. Minha imagem. Minhas palavras também. Eu sou atriz. Essas palavras não são propriamente minhas. As palavras de uma atriz quase nunca pertencem a ela. Essas são de uma outra atriz. De cinema. O que também não significa que sejam dela. Mas são elas. As suas palavras que me fazem estar aqui hoje. Hoje elas são minhas. Não são. Mas eu falo a verdade quando digo que são. Afinal, não é isso que faz uma atriz? Torna verdadeira a existência de alguém que na verdade não existe? Só que esse alguém aqui é uma espécie de não pessoa. Não pessoas existem. É difícil reconhecer uma, mas elas existem não existindo. Não pessoas são como uma crise permanente, uma questão contínua. Elas não aconchegaram-se dentro de uma casa que pudesse rachar, elas já moram na rachadura, na fenda. Elas não têm medo de morrer. De certa maneira já estão mortas. E geralmente preferem estar sozinhas. Não se relacionam muito bem. Mas elas podem fingir muito bem. Fabricar uma presença e assim estar no mundo. Prestar um depoimento. Aqui hoje, não é? Eu vim especialmente para isso. Eu vim especialmente para falar com o senhor. Eu sei que o senhor não está aí. Eu estou vendo que o senhor não está. Mas é a você que eu me dirijo, principalmente porque o senhor não está. Embora de certa forma o senhor esteja, não é? Mas chega, eu sei, eu já devia ter começado. É outro problema que eu tenho, começar a entrar em cena. Não, eu vou começar, claro. Dá licença. Bom, eu queria dizer para o senhor... Quer dizer, na verdade, eu vim aqui dizer para o senhor que... Não é assim que começa. Eu ensaiei esse começo, eu só estou um pouco nervosa. Isso aqui parece um teste, né? Não, eu vou recomeçar. Meu querido, o Senhor me deu tudo. Graças ao Senhor, agora eu controlo as coisas, me controlo minha vida. Então eu fiquei imaginando, como é que eu poderia agradecer ao Senhor? O que é que eu poderia lhe oferecer? Eu sei muito bem que meu corpo não interessa ao Senhor, e nem mais dinheiro. Então eu pensei,
Não é verdade que a livre associação é a chave da análise? Quando o senhor me pede para lhe contar os meus pensamentos, que é o que interessa ao senhor, me dá um branco total e eu fico sem voz. Na sua presença, eu fico constrangida. Eu preciso de um espaço mais secreto para lhe falar. Um espaço como esse. Acho que o senhor já adivinhou, não é? Eu vou associar os meus pensamentos agora, livremente, longe do senhor, né? Vou dizer tudo o que penso sem restrição. Se o senhor for paciente comigo, É engraçado o senhor ser paciente, enquanto que eu que sempre fui a paciente. Não, mas a ideia é simples. Temos o senhor e temos a paciente. A paciente liga a câmera, coloca uma fita, ela aciona a câmera. Ela diz tudo o que lhe passa pela cabeça. É fácil, eu estou aqui, começo a falar, e se eu quiser eu aperto stop, vou até o banheiro, ou então vou até a geladeira, como alguma coisa. Depois eu volto e recomeço, sem problemas. Na fita, eu também posso colocar os meus sonhos, logo depois de despertar. O senhor sabe que eu esqueço os meus sonhos? Esqueço até que sonhei. Então, depois a paciente envia a fita para o senhor trata da paciente. Não é bom? Olha, eu acho que eu inventei um método para fazer a psicanálise progredir. O senhor pode usar esse método, viu? Não precisa nem me agradecer. A única coisa é que essas merdas de livre associações podem deixar uma pessoa louca. Tá vendo? Quando digo louca, penso na minha mãe. Imediatamente. O senhor sabe que eu nunca vivi com a minha mãe. Meu pai eu não conheci. Então, desde que eu me lembro, eu sempre vivi alojada na casa de pessoas que me recebiam. E nas poucas vezes em que a minha mãe vinha me visitar, ela nunca falava comigo. Não me tocava, não sorria, nada. Nada. A minha mãe tinha perturbações mentais. Ela está morta agora. É estranho. Eu sempre digo isso para as pessoas, que minha mãe morreu. Ela ainda vive. Mas eu falo a verdade quando digo que está morta. Aquilo que eu disse para o senhor, lembra? Na primeira vez que nós nos encontramos, aquilo era mesmo verdade. Verdade verdadeira. Eu disse ao senhor que eu nunca tinha tido um orgasmo. Eu me lembro perfeitamente da cara de espanto do senhor. Eu me lembro que o senhor me disse que um orgasmo se produz na cabeça e não nos órgãos sexuais. E não no sexo. Eu prefiro essa palavra. Um orgasmo pode ser produzido no cérebro sem nenhuma estimulação genital. O senhor me disse que um obstáculo no meu espírito me impedia de ter um orgasmo. Algum acontecimento da minha infância pelo qual senti uma culpa tão grande que não julgava merecer o maior dos prazeres. Alguma coisa muito ruim no domínio sexual. Algo que encobre o prazer com medo. Um dano. Mas o senhor também me disse que se eu fizesse o que você me aconselhava, eu teria orgasmos. Lembra? Primeiramente sozinha, depois com amantes. O senhor não disse que eu poderia ter. O senhor disse que eu teria. Ai, abençoado seja o senhor.
Tantos anos perdidos. Mas eu sempre fui boa em simular e nisso eu era ótima. Bastava que se interessassem por mim e eu ia pra cama. Bastava me pedir. Era tão simples. Podia facilitar a minha carreira. Mas eu não era uma puta. Não no verdadeiro sentido da palavra. E de modo geral, eu gostava dos meus homens. Eles eram tão seguros. E eu tão... Quando eu era criança, eu me olhava nos espelhos para saber quem eu era. Quem me olhava de volta? Era mesmo eu, a menina no espelho? Ou era alguém que fingia ser eu? Eu dançava na frente do espelho só para ver se a menina lá fazia a mesma coisa? Eu adorava espelhos, sombras. É porque o espelho é mágico, como o cinema. Principalmente quando representamos alguém diferente de nós mesmos. Quando eu ia aos cinemas, precisava me arrancar do lugar. Aquelas imagens imensas na tela grande, na sala escura. Aquilo era a felicidade, o transe. Mas a tela continuava sendo um espelho. Quem me olhava de volta? Era mesmo eu, a menina sentada no escuro? Ou era eu, a mulher grande desenhada na tela? O reflexo? As pessoas têm o hábito de me olhar como se eu fosse um espelho e não uma pessoa. Elas não me veem. Elas veem uma espécie de aparição. Elas veem uma imagem refletida, ou as suas obscenidades refletidas em mim. Elas não me veem. É um dom que eu tenho, o de não aparecer, o de espelhar, o de não ser. Eu vou contar um segredo pro senhor. Acho que hoje eu posso contar. Eu não existo. O senhor acha que está me vendo, não é? Mas eu acho que o senhor está louco. Eu não existo em mim mesma. Eu moro no assombro de uma aparição. Caminho no interior de uma moldura. Eu não aconteço, eu me assisto. Cada gesto que eu vou executar já está narrado, já está pensado. Eu vivo nesse mundo sem irrigação, sem veia. E o meu único brinde é o olhar. É por isso que eu gosto tanto de olhar. E eu gosto de ser olhada também. Eu quero ser vista. Por todos os olhos, sob todos os ângulos, mas não para ser conhecida. Ver não é conhecer. Nos meus sonhos, eu entrava numa igreja com a saia rodada, sem nada por baixo. Os fiéis estavam deitados de costas para o chão da igreja. E eu passava por cima deles. E eles olhavam por debaixo da minha saia. Eu me sentia menos sozinha
Quando sonhava que as pessoas me olhavam. Nos meus sonhos. Tem um sonho meu que se repete? Que eu nunca falei para o senhor? Eu estou enterrada na areia, esperando que alguém venha me desenterrar, porque eu não posso fazer isso sozinha. Isso me lembra a Ana. Lembra? Dela eu falei pro senhor. Ana, uma das minhas mães postiças. Na verdade, a melhor delas. Ela morreu quando eu tinha 22 anos. No dia seguinte da sua morte, eu fui até sua casa e fiquei horas lá sem me mexer. Depois, eu fui até o cemitério e vi cavar em seu túmulo. Eu perguntei se eu poderia descer ali. Eles disseram que sim. Então eu desci por uma escada e me deitei no fundo do buraco. Ai, a terra é fria, mas a vista sem barreiras. Eu nunca encontrei antes ou depois de ano amor desses que a gente vê que envolve as crianças. Ou nos filmes, essa luz misteriosa que ilumina o rosto das estrelas. Eu achava que ser amada era ser desejada. Hoje não. Hoje eu penso que amar é dar ao outro a nossa vida. É dar ao outro o poder de nos matar. É quando amamos que estamos mais desprovidos de proteção contra o sofrimento, e o sofrimento não se pode explicar a ninguém. Mas eu arrisquei. Eu procurei chamar a atenção sobre mim. Alguém que me olhe e diz meu nome. Para mim agora, o amor é isso. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, pum pum piju. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel that desire to make you my own. Pattern, pattern, pichu, pattern, boo! I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you. Pum pum biju. Churu 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 poo. Churu 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 poo poo. Ta ta ra ra ta 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 ta. O senhor. Ai. O senhor já prestou atenção nessas portas giratórias que ficam na entrada dos grandes hotéis? Ai, eu gosto muito dessas portas. Pra mim é como a imagem do amor. A gente está só entre duas portas de vidro e acredita que está perto, que está junto do outro. A gente se busca e nunca se encontra. A gente não sabe quem vem antes, quem vem depois. Quem começou a brincadeira de amar, de não mais amar. Ai. Nossa. É tão bom falar com o senhor, sabia?
principalmente quando o senhor não está, eu falo cada coisa. É que quando o senhor não está, eu não tenho medo, não é? E depois com o senhor não é como com os outros. Eles sempre queriam saber como é que eu tinha vivido, onde é que eu tinha estado. Nunca queriam saber como eu queria viver, onde eu queria ir. Acontece que eu sei muito bem onde eu estive, não é? O que eu queria saber era como fazer para sair de lá. O que eu quero saber: como é que eu posso dormir de verdade? O que é que eu tenho que fazer para sair dessa vigília permanente onde eu estou? Como é que essa menina adormece? Em que ela pensa? Por que ela tem tanto medo? Ai, por que dizem pequenas horas para as horas do amanhecer que são as mais longas? Do que é que eu tenho tanto medo? De não poder representar? Medo do meu medo de representar? Eu sou atriz, eu sei que eu posso representar. Mas eu tenho medo. Eu sei que eu não deveria ficar assustada, mas não ficar assustada é não ser absolutamente nada. E eu sempre me senti uma espécie de não pessoa. A única maneira de ser alguém era sendo alguém diferente de mim. Foi por isso que eu me tornei uma atriz. E além disso, o meu professor de arte dramática disse que queria abrir o meu inconsciente. Ai, pela primeira vez na vida não me pediram para abrir as pernas ou a boca. Veja só que oportunidade. Eu sei muito bem que ser atriz não é um problema que eu tenho que resolver. Não é a causa do meu pânico, é o único remédio. Mas imagina-se que basta subir no palco e fazer o que se tem que fazer. E brincar de ser. E parar quando se vai muito longe. Mas isso, pra mim, é uma luta. Eu sou de uma timidez doentia. Preciso lutar. De verdade. Eu tento me tornar uma boa atriz e assim uma boa pessoa, mas às vezes a janela se abre sem eu querer para um vazio e eu me sinto uma fraude. Eu tento buscar o que há de verdadeiro em mim, só que eu tenho que partir de mim mesma. E esse é o problema. O que é eu mesma? Quem? Se alguém perguntasse para o senhor como eu sou de verdade, o que é que o senhor responderia? Hã? Outro dia o senhor me perguntou a quem eu pertencia, lembra? Ai, e é claro que eu não soube responder, porque eu não pertenço a ninguém. Mas vários pedaços de mim já pertenceram a pessoas diferentes. Foram transformados por pessoas diferentes. Meus dentes, meu nariz, meus cabelos, meu nome. E eu adorava isso. Eu sou aquela que tomam, que transformam, que cortam. Mas por um instante eu existo. Quando estou ali, no olho do visor. Aqui, no olho de cada um, eu existo. Eu pertenço a quem me olha, a quem me toma. E o cinema é isso. Ele é feito de tomadas, sequências que mandam você recomeçar e recomeçar e recomeçar 100 vezes.
Um homem entra, me olha, se agita, me perde. Corta! Ai. Na tomada seguinte, o mesmo homem, talvez outro. Não o mesmo. Mas ele já não tem o mesmo sorriso. A iluminação, os gestos mudaram. O copo que havia pouco ele segurava que estava vazio agora está cheio. Os nossos olhares se cruzam de novo, mas são diferentes. O tempo passou pela imagem que damos de nós e ainda estamos presos nela. Nos encontrando pela segunda vez e acreditando que é a primeira, sem poder dar continuidade. Que é isso? Eu não me sinto em continuidade comigo mesma, mas separada sempre. E sempre me perguntando como é que querem que eu seja naquele exato momento. Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Ai, como é que querem que eu seja nesse exato momento, Senhor? Como é que querem? Eu posso ser. Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Eu não sei como é que querem que eu seja. Eu tinha que dizer uma coisa depois disso. Como é que querem que eu seja depois? Eu tinha que dizer. Eu vou lembrar, isso acontece comigo às vezes. Como é que querem que eu seja, né? Depois disso, tinha uma coisa. É só um minuto. É só um minutinho. Eu já garanto que é por causa dos meus sonhos. Eu estava na igreja usando uma saia de boias. Eu sei que meu trabalho de atriz não é problema, já falei. Mas não é isso, quer ver? Deixa eu tomar aqui. Copa vazia. Eu gostaria de desaparecer. É isso. É isso. Eu gostaria de desaparecer. Na imagem ou fora da imagem, mas desaparecer. No instante eu estou ali, no seguinte nada. Silêncio. Essa seria a minha melhor cena. Aquela em que eu desapareço. É isso. Lembrei. A quem você pertence? Hã? O senhor me perguntou, não foi? Eu pertenço ao medo. Corta! Corte o menos possível. O fato de eu ser mulher é muito importante, conta muito pra mim. Pelo amor de Deus, durante a operação, não toque nos meus ovários. E se for possível, evite uma cicatriz. É que eu sou atriz. Agradeço de todo o coração, viu? Muito obrigada. 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 We're tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and heady,
I just adore. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Daddy. Sabe, desde que o Senhor me recebeu na sua casa e permitiu que eu conhecesse sua família, que eu penso em como seria ser sua filha em vez de paciente. Eu sei muito bem que isso é impossível enquanto eu for sua paciente, mas depois que o Senhor me tiver curado, talvez o Senhor pudesse me adotar. Assim eu teria o pai que eu sempre quis ter, e sua mulher que eu adoro, ela poderia ser minha mãe. Ai, desculpe. Imagina, isso é só um pensamento bobo que me deixa feliz. E a coisa maior e mais difícil é fazer alguém completamente feliz, não é? O Senhor que me disse isso. Eu sei que eu não posso ser feliz, mas eu posso ser alegre. Ah, posso? Para fazer amor, os homens não gostam de moças tristes. Eles preferem as alegres. Fazer amor. Eu gosto dessa expressão antiga. Não parece, mas para mim sexo e amor são inseparáveis como meus dois seios. Eu gostaria sempre de transformar a sexualidade em amor, em fenômeno incorpóreo. É porque o sexo é uma coisa que é para ser amada, para se perder sem pertencer, para desaparecer sem ser morta. Agora o amor, o verdadeiro, esse que a gente faz com as mãos, com os olhos, com a boca, com o sexo. Esse não é nada mal para ajudar a gente a sair do gelo da morte. Acho que eu descobri por que eu tô sempre atrasada. Não é para fazer com que os outros me esperem que eu me atraso. É para fazer a morte esperar. Vamos dançar a última dança, senhorita, mas não imediatamente. Agora é tão mais fácil a morte que a vida, não é? E eu acho que a gente tem alguma chance de não encontrar ninguém do outro lado da porta. Enquanto que na vida tem sempre alguém, não é? O senhor conhece o meio de se livrar dos outros? É isso a morte. Um corpo do qual temos de nos livrar. O sexo também é isso, muitas vezes. Um corpo do qual temos de nos livrar. Um corpo a mais do qual espero se desfazer dando uma voltinha por dentro. Eu já redigi meu testamento e antecipei meu epitáfio. Loura, 94, 53, 89. Eu sou loura, de verdade. Ninguém é naturalmente assim. Acho que eu vou manter esse epitáfio, considerando a possibilidade de rever as minhas medidas. Ai, ainda bem que eu não serei obrigada a ir ao meu enterro.
Já imaginou? Chegar atrasada no meu próprio enterro? Não, mas eu não quero enterro, não. Eu quero apenas que as minhas cinzas sejam jogadas no mar por um de meus filhos. Se por acaso eu tiver algum. Detesto enterros. Mas não tenho medo de morrer. Isso já aconteceu. É difícil ainda não ter nascido e ser obrigada a sair pelas ruas e a conversar com as pessoas. É difícil. Eu penso que uma pessoa, para nascer, ela precisa passar pelo primeiro gesto da criança, o gesto inaugural. A criança que eu fui não existiu. Ela nunca teve um gesto. E é preciso passar pelo primeiro gesto, pelo sopro do poema. Poema em que o gesto da criança fez-se no rosto de quem a festeja. Quem não é festejado no interior do brilho, apaga-se. No meu primeiro começo, a minha festa ficou sem ser inaugurada. Os meus mares ficaram sem praia. Eu atuo para reencontrar o meu primeiro gesto, para preparar o meu corpo para o poema da proximidade, para escavar o lugar de um novo começo. Por enquanto, eu sou apenas um sonho, a saudade do poema originário. Por isso não existe eu algum quando eu falo. Só existem as palavras. Como as palavras da minha mãe. As únicas palavras que ela me disse em toda a minha vida. Numa das poucas vezes em que eu fui visitá-la. Ela disse: eu me lembro. Você tinha pezinhos tão pequenos. Tão bonitos. Eu não disse nada. Tenho medo das palavras. Eu sempre achei que seria melhor ficar calada. Às vezes, quando eu estou trabalhando um texto, muitas vezes eu gaguejo. É como se meus lábios não quisessem soltar as palavras, uma palavra dita, uma palavra perdida. E é um perigo. As palavras podem nos tocar mais do que as mãos. Agora, eu já descobri como não gaguejar. Eu murmuro.
ocasião tão especial. Eu me senti muito orgulhosa. Quando eu entrei em cena para cantar, fez-se um silêncio enorme. Foi como se eu tivesse chegado de combinação. Meu Deus! E se eu não conseguir cantar? Um silêncio como aquele é uma coisa que me reconforta. É uma espécie de beijo. Eu vou cantar. Eu vou cantar essa canção, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Eu vou cantá-la para todos que estão aqui. Quando eu me virei para os microfones, eu olhei em todas as direções da plateia. Eu poderia estar ali, junto deles. Mas eu estava aqui, no foco de luz. Eu ainda estou aqui. Ainda não acabou. No fundo, estar acabada deve ser um alívio. A gente deve se sentir como um corredor de 100 metros que cruza a linha de chegada e diz num suspiro profundo: pronto, acabou! Mas eu acho que nada termina jamais. É preciso sempre recomeçar. Por isso, abençoado seja o Senhor, que disse que eu teria orgasmos, lembra? E agora? Como é que eu posso explicar para o Senhor, que é um homem, o que uma mulher sente no orgasmo? Eu vou tentar. Imagine um aparelho elétrico equipado com reostato. Se você girá-lo lentamente, a lâmpada começa a se acender. Pouco a pouco a claridade aumenta. Ela brilha. Ilumina-se inteiramente até se tornar ofuscante como um raio e nos deixar no escuro. Depois, a luz volta, bem fraca. E ao se apagar, ela baixa gradativamente. Gradativamente. Até que acaba por se dissipar completamente. Por desaparecer. Boa noite, meu senhor. Boa noite. Então, como foi? Como eu me saí? Foi como você queria? Eu não existo. O senhor acha que está me vendo, não é? Alguém que me olha e diz meu nome, pra mim agora, o amor é isso. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, I couldn't aspire to anything higher than to feel that desire to make you my own. Badam, badam, pitu, badam, boom! Como é?
que querem que eu seja nesse exato momento. É difícil ainda não ter nascido e ser obrigada a sair pelas ruas e a conversar com as pessoas. Desde que o Senhor me recebeu na sua casa e permitiu que eu conhecesse sua família, que eu penso em como seria ser sua filha. Como é que eu posso dormir de verdade? O que é que eu tenho que fazer para sair dessa vigília permanente onde eu estou? Eu sei muito bem que isso é impossível enquanto eu for sua paciente, mas depois que o Senhor me tiver curado, talvez o Senhor pudesse me adotar. We're tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and Hattie, I just adore. He's asking for more, but my heart belongs to Daddy. Desculpa, eu tô atrasada. Eu já devia estar ali na marca quando a luz acendesse, mas é um problema que eu tenho que dá muito na vista, sabe? Eu tô sempre atrasada. Eu não sei se isso é consolo, mas eu me atraso com todos, sem exceção. Atrasar é um jeito de ter a sensação de que esperam por mim, que me querem. E eu sinto uma estranha satisfação em punir aqueles que me esperam. Eu acho que é a menina que eu fui que se faz esperar. Aquela pequena que fazia favores. Mas durante meus atrasos eu não estou ausente, não. Não, eu me preparo. Eu refaço minha imagem. De novo e de novo. Minha imagem. Minhas palavras também. Eu sou atriz. Essas palavras não são propriamente minhas. As palavras de uma atriz quase nunca pertencem a ela. Essas são de uma outra atriz. De cinema. O que também não significa que sejam dela. Mas são elas. As suas palavras que me fazem estar aqui hoje. Hoje elas são minhas. Não são. Mas eu falo a verdade quando digo que são. Afinal, não é isso que faz uma atriz? Torna verdadeira a existência de alguém que na verdade não existe? Só que esse alguém aqui é uma espécie de não pessoa. Não pessoas existem. É difícil reconhecer uma, mas elas existem não existindo. Não pessoas são como uma crise permanente, uma questão contínua. Elas não aconchegaram-se dentro de uma casa que pudesse rachar, elas já moram na rachadura, na fenda. Elas não têm medo de morrer. De certa maneira já estão mortas. E geralmente preferem estar sozinhas. Não se relacionam muito bem. Mas elas podem fingir muito bem. Fabricar uma presença e assim estar no mundo. Prestar um depoimento. Aqui hoje, não é? Eu vim especialmente para isso.
Eu vim especialmente para falar com o senhor. Eu sei que o senhor não está aí. Eu estou vendo que o senhor não está. Mas é a você que eu me dirijo, principalmente porque o senhor não está. Embora de certa forma o senhor esteja, não é? Mas chega, eu sei, eu já devia ter começado. É outro problema que eu tenho, começar a entrar em cena. Não, eu vou começar, claro. Dá licença. Bom, eu queria dizer para o senhor... Quer dizer, na verdade, eu vim aqui dizer para o senhor que... Não é assim que começa. Eu ensaiei esse começo, eu só estou um pouco nervosa. Isso aqui parece um teste, né? Não, eu vou recomeçar. Meu querido, o Senhor me deu tudo. Graças ao Senhor, agora eu controlo as coisas, me controlo minha vida. Então eu fiquei imaginando, como é que eu poderia agradecer ao Senhor? O que é que eu poderia lhe oferecer? Eu sei muito bem que meu corpo não interessa ao Senhor, e nem mais dinheiro. Então eu pensei, não é verdade que a livre associação é a chave da análise? Quando o Senhor me pede para lhe contar os meus pensamentos, que é o que interessa ao Senhor, me dá um branco total e eu fico sem voz. Na sua presença, eu fico constrangida. Eu preciso de um espaço mais secreto para lhe falar. Um espaço como esse. Acho que o senhor já adivinhou, não é? Eu vou associar os meus pensamentos agora, livremente, longe do senhor, né? Vou dizer tudo o que penso sem restrição. Se o senhor for paciente comigo, eu... É engraçado. O senhor ser paciente, enquanto que eu que sempre fui a paciente. Não, mas a ideia é simples. Temos o senhor e temos a paciente. A paciente liga a câmera, coloca uma fita, ela aciona a câmera. Ela diz tudo o que lhe passa pela cabeça. É fácil, eu estou aqui, começo a falar, e se eu quiser eu aperto stop, vou até o banheiro, ou então vou até a geladeira, como alguma coisa. Depois eu volto e recomeço, sem problemas. Na fita, eu também posso colocar os meus sonhos, logo depois de despertar. O senhor sabe que eu esqueço os meus sonhos? Esqueço até que sonhei. Então, depois a paciente envia a fita para o senhor trata da paciente. Não é bom? Olha, eu acho que eu inventei um método para fazer a psicanálise progredir. O senhor pode usar esse método, viu? Não precisa nem me agradecer. A única coisa é que essas merdas de livre associações podem deixar uma pessoa louca. Tá vendo? Quando eu digo louca, penso na minha mãe. Imediatamente. O senhor sabe que eu nunca vivi com a minha mãe. Meu pai eu não conheci. Então, desde que eu me lembro, eu sempre vivi alojada na casa de pessoas que me recebiam. E nas poucas vezes em que a minha mãe vinha me visitar, ela nunca falava comigo. Não me tocava, não sorria, nada. Nada. A minha mãe tinha perturbações mentais. Ela está morta agora. É estranho. Eu sempre digo isso para as pessoas, que minha mãe morreu. Ela ainda vive?
Mas eu falo a verdade quando digo que está morta. Aquilo que eu disse para o senhor, lembra? Na primeira vez que nós nos encontramos, aquilo era mesmo verdade. Verdade verdadeira. Eu disse ao senhor que eu nunca tinha tido um orgasmo. Eu me lembro perfeitamente da cara de espanto do senhor. Eu me lembro que o senhor me disse que um orgasmo se produz na cabeça e não nos órgãos sexuais. E não no sexo. Eu prefiro essa palavra. Um orgasmo pode ser produzido no cérebro sem nenhuma estimulação genital. O senhor me disse que um obstáculo no meu espírito me impedia de ter um orgasmo. Algum acontecimento da minha infância pelo qual eu senti uma culpa tão grande que não julgava merecer o maior dos prazeres. Alguma coisa muito ruim no domínio sexual. Algo que encobre o prazer com medo. Um dano. Mas o senhor também me disse que se eu fizesse o que você me aconselhava, eu teria orgasmos. Lembra? Primeiramente sozinha, depois com amantes. O senhor não disse que eu poderia ter. O senhor disse que eu teria. Ai, abençoado seja o senhor. Tantos anos perdidos. Mas eu sempre fui boa em simular e nisso eu era ótima. Bastava que se interessassem por mim e eu ia pra cama. Bastava me pedir. Era tão simples. Podia facilitar a minha carreira. Mas eu não era uma puta. Não no verdadeiro sentido da palavra. E de modo geral, eu gostava dos meus homens. Eles eram tão seguros. E eu tão... Quando eu era criança, eu me olhava nos espelhos para saber quem eu era. Quem me olhava de volta? Era mesmo eu, a menina no espelho? Ou era alguém que fingia ser eu? Eu dançava na frente do espelho só para ver se a menina lá fazia a mesma coisa? Eu adorava espelhos, sombras. É porque o espelho é mágico, como o cinema. Principalmente quando representamos alguém diferente de nós mesmos. Quando eu ia aos cinemas, precisava me arrancar do lugar. Aquelas imagens imensas na tela grande, na sala escura. Aquilo era a felicidade, o transe. Mas a tela continuava sendo um espelho. Quem me olhava de volta? Era mesmo eu, a menina sentada no escuro? Ou era eu, a mulher grande desenhada na tela? O reflexo? As pessoas têm o hábito de me olhar como se eu fosse um espelho e não uma pessoa. Elas não me veem. Elas veem uma espécie de aparição. Elas veem uma imagem refletida, ou as suas obscenidades refletidas em mim. Elas não me veem. É um dom que eu tenho, o de não aparecer, o de espelhar, o de não ser. Eu vou contar um segredo pro senhor. Acho que hoje eu posso contar.
Eu não existo. O senhor acha que está me vendo, não é? Mas eu acho que o senhor está louco. Eu não existo em mim mesma. Eu moro no assombro de uma aparição. Caminho no interior de uma moldura. Eu não aconteço, eu me assisto. Cada gesto que eu vou executar já está narrado, já está pensado. Eu vivo nesse mundo sem irrigação, sem veia. E o meu único brinde é o olhar. É por isso que eu gosto tanto de olhar. E eu gosto de ser olhada também. Eu quero ser vista por todos os olhos, sob todos os ângulos, mas não para ser conhecida. Ver não é conhecer. Nos meus sonhos, eu entrava numa igreja com a saia rodada, sem nada por baixo. Os fiéis estavam deitados de costas para o chão da igreja e eu passava por cima deles. E eles olhavam por debaixo da minha saia. Eu me sentia menos sozinha quando sonhava que as pessoas me olhavam. Nos meus sonhos, tem um sonho meu que se repete que eu nunca falei para o senhor. Eu estou enterrada na areia, esperando que alguém venha me desenterrar, porque eu não posso fazer isso sozinha. Isso me lembra a Ana. Lembra dela? Eu falei pro senhor. Ana, uma das minhas mães postiças. Na verdade, a melhor delas. Ela morreu quando eu tinha 22 anos. No dia seguinte da sua morte, eu fui até sua casa e fiquei horas lá sem me mexer. Depois, eu fui até o cemitério e vi cavar em seu túmulo. Eu perguntei se eu poderia descer ali. Eles disseram que sim. Então eu desci por uma escada e me deitei no fundo do buraco. Ai, a terra é fria, mas a vista sem barreiras. Eu nunca encontrei antes ou depois de ano amor desses que a gente vê que envolve as crianças, ou nos filmes, essa luz misteriosa que ilumina o rosto das estrelas. Eu achava que ser amada era ser desejada. Hoje não. Hoje eu penso que amar é dar a outro a nossa vida, é dar a outro o poder de nos matar. É quando amamos que estamos mais desprovidos de proteção contra o sofrimento, e o sofrimento não se pode explicar a ninguém. Mas eu arrisquei. Eu procurei chamar a atenção sobre mim. Alguém que me olhe e diz meu nome. Para mim agora, o amor é isso. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you, pum pum bidu. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire
Churu, 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 pum! Churu, 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 pum, pum! Ta, tarara, ta, 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 ta. O senhor... Ai. O senhor... Já prestou atenção nessas portas giratórias que ficam na entrada dos grandes hotéis? Ai, eu gosto muito dessas portas. Pra mim é como a imagem do amor. A gente está só entre duas portas de vidro e acredita que está perto, que está junto do outro. A gente se busca e nunca se encontra. A gente não sabe quem vem antes, quem vem depois, quem começou a brincadeira de amar, de não mais amar. Ai. Nossa. É tão bom falar com o senhor, sabia? Principalmente quando o senhor não está, eu falo cada coisa. É que quando o senhor não está, eu não tenho medo, não é? E depois com o senhor não é como com os outros. Eles sempre queriam saber como é que eu tinha vivido, onde é que eu tinha estado. Nunca queriam saber como eu queria viver, onde eu queria ir. Acontece que eu sei muito bem onde eu estive, não é? O que eu queria saber era como fazer para sair de lá. O que eu quero saber? Como é que eu posso dormir de verdade? O que é que eu tenho que fazer para sair dessa vigília permanente onde eu estou? Como é que essa menina adormece? Em que ela pensa? Por que ela tem tanto medo? Ai, por que dizem pequenas horas para as horas do amanhecer que são as mais longas? Do que é que eu tenho tanto medo? De não poder representar? Medo do meu medo de representar? Eu sou atriz, eu sei que eu posso representar. Mas eu tenho medo. Eu sei que eu não deveria ficar assustada, mas não ficar assustada é não ser absolutamente nada. E eu sempre me senti uma espécie de não pessoa. A única maneira de ser alguém era sendo alguém diferente de mim. Foi por isso que eu me tornei uma atriz. E além disso, o meu professor de arte dramática disse que queria abrir o meu inconsciente. Ai, pela primeira vez na vida não me pediram para abrir as pernas ou a boca. Veja só que oportunidade. Eu sei muito bem que ser atriz não é um problema que eu tenho que resolver. Não é a causa do meu pânico, é o único remédio. Mas imagina-se que basta subir no palco e fazer o que se tem que fazer. E brincar de ser. E parar quando se vai muito longe. Mas isso, pra mim, é uma luta. Eu sou de uma timidez doentia. Preciso lutar. De verdade. Eu tento me tornar uma boa atriz e assim uma boa pessoa, mas às vezes a janela se abre sem eu querer para um vazio e eu me sinto uma fraude. Eu tento buscar o que há de verdadeiro em mim, só que eu tenho que partir de mim mesma. E esse é o problema. O que é eu mesma? Quem? Se alguém perguntasse para o senhor como eu sou de verdade, o que é que o senhor responderia? Hã? Outro dia o senhor me perguntou a quem eu pertencia, lembra? Ai,
E é claro que eu não soube responder, porque eu não pertenço a ninguém. Mas vários pedaços de mim já pertenceram a pessoas diferentes. Foram transformados por pessoas diferentes. Meus dentes, meu nariz, meus cabelos, meu nome. E eu adorava isso. Eu sou aquela que tomam, que transformam, que cortam. Mas por um instante eu existo. Quando estou ali, no olho do visor. Aqui, no olho de cada um. Eu existo. Eu pertenço a quem me olha, a quem me toma. E o cinema é isso. Ele é feito de tomadas. Sequências que mandam você recomeçar e recomeçar. E recomeçar 100 vezes. Na primeira tomada, um homem entra, me olha, se agita, me perde. Corta! Ai. Na tomada seguinte, o mesmo homem, talvez outro. Não o mesmo. Mas ele já não tem o mesmo sorriso. A iluminação, os gestos mudaram. O copo que havia pouco ele segurava que estava vazio agora está cheio. Os nossos olhares se cruzam de novo, mas são diferentes. O tempo passou pela imagem que damos de nós e ainda estamos presos nela. Nos encontrando pela segunda vez e acreditando que é a primeira, sem poder dar continuidade. Que é isso? Eu não me sinto em continuidade comigo mesma, mas separada sempre. E sempre me perguntando como é que querem que eu seja naquele exato momento. Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Ai, como é que querem que eu seja nesse exato momento, Senhor? Como é que querem? Eu posso ser, posso ser. Posso ser. Como é que querem que eu seja nesse exato momento? Eu não sei como é que querem que eu seja. Eu tinha que dizer uma coisa depois disso. Não, como é que querem que eu seja? Depois eu tinha que dizer. Eu vou lembrar, isso acontece comigo às vezes. Como é que querem que eu seja, né? Depois disso tinha uma coisa. É só um minuto. É só um minutinho. Eu já garanto que é por causa dos meus sonhos. Eu estava na igreja usando uma saia de folhas. Eu sei que meu trabalho de atriz não é problema, já falei. Não é isso, quer ver? Deixa eu tocar aqui. Eu gostaria de desaparecer. É isso. É isso. Eu gostaria de desaparecer. Na imagem ou fora da imagem, mas desaparecer. No instante eu estou ali, no seguinte nada. Silêncio. Essa seria a minha melhor cena. Aquela em que eu desapareço. É isso. Lembrei. A quem você pertence? Hã? O senhor me perguntou, não foi?
Eu pertenço ao medo. Corta! Corte o menos possível. O fato de eu ser mulher é muito importante, conta muito pra mim. Pelo amor de Deus, durante a operação, não toque nos meus ovários. E se for possível, evite uma cicatriz. É que eu sou atriz. É. Agradeço de todo o coração, viu? Muito obrigada. 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 We're tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Daddy. Sabe, desde que o Senhor me recebeu na sua casa e permitiu que eu conhecesse sua família, que eu penso em como seria ser sua filha em vez de paciente. Eu sei muito bem que isso é impossível enquanto eu for sua paciente, mas depois que o Senhor me tiver curado, talvez o Senhor pudesse me adotar. Assim eu teria o pai que eu sempre quis ter, e sua mulher, que eu adoro, ela poderia ser minha mãe. Desculpe. Imagina, isso é só um pensamento bobo que me deixa feliz. E a coisa maior e mais difícil é fazer alguém completamente feliz, não é? O Senhor que me disse isso. Eu sei que eu não posso ser feliz, mas eu posso ser alegre. Ah, posso? Para fazer amor, os homens não gostam de moças tristes. Eles preferem as alegres. Fazer amor. Eu gosto dessa expressão antiga. Não parece, mas pra mim sexo e amor são inseparáveis como meus dois seios. Eu gostaria sempre de transformar a sexualidade em amor, em fenômeno incorpóreo. É porque o sexo é uma coisa que é pra ser amada, pra se perder sem pertencer, pra desaparecer sem ser morta. Agora o amor, o verdadeiro, esse que a gente faz com as mãos, com os olhos, com a boca, com o sexo. Esse não é nada mal para ajudar a gente a sair do gelo da morte. Acho que eu descobri por que eu tô sempre atrasada. Não é para fazer com que os outros me esperem que eu me atraso. É para fazer a morte esperar. Vamos dançar a última dança, senhorita, mas não imediatamente. Agora é tão mais fácil a morte que a vida, não é? É. E eu acho
que a gente tem alguma chance de não encontrar ninguém do outro lado da porta. Enquanto que na vida tem sempre alguém, não é? O senhor conhece o meio de se livrar dos outros? É isso a morte. Um corpo do qual temos de nos livrar. O sexo também é isso, muitas vezes. Um corpo do qual temos de nos livrar. Um corpo a mais do qual espero se desfazer dando uma voltinha por dentro. Eu já redigi meu testamento e antecipei meu epitáfio. Loura, 94, 53, 89. Eu sou loura, de verdade. Ninguém é naturalmente assim. Acho que eu vou manter esse epitáfio, considerando a possibilidade de rever as minhas medidas. Ai, ainda bem que eu não serei obrigada a ir ao meu enterro. Já imaginou? Chegar atrasada no meu próprio enterro? Não, mas eu não quero enterro, não. Eu quero apenas que as minhas cinzas sejam jogadas no mar por um de meus filhos. Se por acaso eu tiver algum. Detesto enterros. Mas não tenho medo de morrer. Isso já aconteceu. É difícil ainda não ter nascido, ser obrigada a sair pelas ruas e a conversar com as pessoas. É difícil. Eu penso que uma pessoa, para nascer, ela precisa passar pelo primeiro gesto da criança, o gesto inaugural. A criança que eu fui não existiu. Ela nunca teve um gesto. E é preciso passar pelo primeiro gesto, pelo sopro do poema. Poema em que o gesto da criança fez-se no rosto de quem a festeja. Quem não é festejado no interior do brilho, apaga-se. No meu primeiro começo, a minha festa ficou sem ser inaugurada. Os meus mares ficaram sem praia. Eu atuo para reencontrar o meu primeiro gesto, para preparar o meu corpo para o poema da proximidade, para escavar o lugar de um novo começo. Por enquanto, eu sou apenas um sonho, a saudade do poema originário. Por isso não existe eu algum quando eu falo. Só existem as palavras. Como as palavras da minha mãe. As únicas palavras que ela me disse em toda a minha vida. Numa das poucas vezes em que eu fui visitá-la. Ela disse: eu me lembro. Você tinha pezinhos tão pequenos. Tão bonitos.
Eu não disse nada. Tenho medo das palavras. Eu sempre achei que seria melhor ficar calada. Às vezes, quando eu estou trabalhando um texto, muitas vezes eu gaguejo. É como se meus lábios não quisessem soltar as palavras. Uma palavra dita, uma palavra perdida. E é um perigo. As palavras podem nos tocar mais do que as mãos. Agora, eu já descobri como não gaguejar. Eu murmuro. Quando me pediram que eu cantasse aquela canção, numa ocasião tão especial, eu me senti muito orgulhosa. Quando eu entrei em cena para cantar, fez-se um silêncio enorme. Foi como se eu tivesse chegado de combinação. Meu Deus! E se eu não conseguir cantar? Um silêncio como aquele é uma coisa que me reconforta. É uma espécie de beijo. Eu vou cantar. Eu vou cantar essa canção, nem que seja a última coisa que eu faça na vida. Eu vou cantá-la para todos que estão aqui. Quando eu me virei para os microfones, eu olhei em todas as direções da plateia. Eu poderia estar ali, junto deles. Mas eu estava aqui, no foco de luz. Eu ainda estou aqui. Ainda não acabou. No fundo, estar acabada deve ser um alívio. A gente deve se sentir como um corredor de 100 metros que cruza a linha de chegada e diz num suspiro profundo: pronto, acabou! Mas eu acho que nada termina jamais. É preciso sempre recomeçar. Por isso, abençoado seja o Senhor, que disse que eu teria orgasmos, lembra? E agora? Como é que eu posso explicar para o Senhor, que é um homem, o que uma mulher sente no orgasmo? Eu vou tentar. Imagine um aparelho elétrico equipado com reostato. Se você girá-lo lentamente, a lâmpada começa a se acender. Pouco a pouco a claridade aumenta. Ela brilha. Ilumina-se inteiramente até se tornar ofuscante como um raio e nos deixar no escuro. Depois, a luz volta, bem fraca. E ao se apagar, ela baixa gradativamente, até que acaba por se dissipar completamente, por desaparecer. Boa noite, meu senhor. Boa noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Então, como foi? Como eu me saí? Foi como você queria? Eu não existo. O senhor acha que está me vendo, não é? Alguém que me olha e diz meu nome, pra mim agora, o amor é isso. I wanna be kissed by you, just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you, I couldn't aspire to anything higher than to feel that desire to make you my own. Badam, badam, pitu, badam, boo! Como é que querem que eu seja nesse exato momento? É difícil ainda não ter nascido, ser obrigada a sair pelas ruas e a conversar com as pessoas. Desde que o senhor me recebeu na sua casa e permitiu que eu conhecesse sua família, que eu penso em como seria ser sua filha. Como é que eu posso dormir de verdade? O que é que eu tenho que fazer para sair dessa vigília permanente onde eu estou? Eu sei muito bem que isso é impossível enquanto eu for sua paciente, mas depois que o senhor me tiver curado, talvez o senhor pudesse me adotar. We're tearing off a game of golf. I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine food and Hattie, I just adore, he's asking for more, but my heart